E o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, recebeu uma notificação urgente da Comissão de Finanças do clube. A atacante Caio César finalmente tem grandes chances de voltar a ficar à disposição no próximo compromisso do Timão. E o treinador Fernando Diniz saiu em defesa do jovem meio-campista André pela expulsão no derby do último domingo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre possibilidade de novidade. O treinador Fernando Diniz pode ganhar reforço no próximo compromisso do Timão, sábado, contra a equipe do Vitória, fora de casa. O atacante Caio César avançou mais um pouco na recuperação da sua lesão. Jogador que teve 3 participações em jogos e, infelizmente, o Caio César, desde que chegou no final do mês de janeiro, tem ficado a maior parte do seu tempo no departamento médico. Ele que estreou na final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, dia 1º de fevereiro, foi muito bem no jogo, atuando alguns minutos, deu uma assistência para o gol do título, gol marcado pelo Yuri Alberto, na partida seguinte, no dia 5 de fevereiro, contra o Capivariano, ainda Campeonato Paulista, acabou se machucando, ficou mais de um mês fora, retornou no dia 15 de março, foi muito bem no clássico contra o Santos na Vila, sendo o principal nome do jogo, mesmo tendo jogado pouco mais de 50 minutos, só que depois daquela partida, Caio César se machucou novamente, dessa vez uma lesão no músculo posterior da coxa direita. De lá para cá, Caio César perdeu 7 partidas, mas grandes chances de retornar no próximo compromisso do Corinthians, será no sábado, dia 18, contra a equipe do Vitória fora de casa. Nos trabalhos, por exemplo, da última quinta-feira, dia 16, o Caio César treinou com o elenco, mas ainda fazendo parte da transição iniciada na última segunda-feira, e pelas expectativas e informações que chegam do CT Dr. Joaquim Grava, existem grandes possibilidades do Caio César ficar à disposição do Fernando Diniz para esse compromisso do sábado contra a equipe do Vitória, ainda sem nenhuma confirmação, destacando que o Corinthians vai encerrar os trabalhos na sexta-feira, dia 17, e aí viagem para Salvador, para esse jogo que o Corinthians tem extrema necessidade de vitória pelo Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar e acompanhar se o Caio César vai viajar com o grupo e estará à disposição. A minha opinião, quanto ao Caio César ter grandes chances de voltar a ficar à disposição depois de mais de um mês, é a seguinte: o Caio César é um grande dilema. Será que ele vai conseguir ter uma sequência? Será que ele vai conseguir emendar uma sequência sem se machucar? Estamos falando de um jogador que, o pouco que atuou, trouxe muitas esperanças para nós. Para se ter uma ideia, com a saída do Dorival e vinda do Diniz, o Caio César vai acabar tendo ainda mais oportunidades ainda de jogar, para se ter uma noção. O Fernando Diniz hoje, por exemplo, desde que chegou, está dando várias oportunidades para o Kaique, mas absolutamente que ele também vai dar oportunidades para o Caio César, principalmente pela questão técnica, velocidade e tudo mais. Então, o Fernando Diniz poderá ter várias opções no sistema ofensivo, principalmente com o retorno do Caio César. Agora, é o que eu falei para vocês, a dúvida, será que ele vai conseguir ter uma sequência? Na minha visão, o Caio César, se ele conseguir ter uma sequência sem se machucar, ele vai se tornar uma peça muito importante, principalmente nos esquemas falando do que o Fernando Diniz costuma fazer. Eu, particularmente, torço muito para que o Caio César consiga ter essa sequência. No meu ponto de vista, ele é um jogador que vai conseguir ter uma importância muito grande para o grupo. Tomara que realmente ele esteja totalmente recuperado, que ele já vá para essa viagem para jogar contra a equipe do Vitória e que, como eu disse a vocês, tomara que ele consiga ter uma sequência, que para mim é um jogador que poderá ser muito importante.
E agora vamos falar sobre o treinador Fernando Diniz, que saiu em defesa do jovem meio-campista André pela expulsão do derby do último domingo. No último domingo, ficamos no 0-0 contra o arquirrival na nossa casa, em um jogo que lutamos até o final com 2 jogadores a menos e tivemos a chance principal do jogo com o atacante Yuri Alberto. 2 jogadores nossos expulsos. O primeiro, o jovem volante André, ainda no primeiro tempo acabou sendo expulso após a análise do VAR. O VAR acabou flagrando um gesto obsceno do jogador, muito parecido com o que o Alan fez contra o Fluminense, mas de uma forma bem menos incisiva, por exemplo, do que o Alan fez. Enfim, o André foi bastante criticado, muitos querendo que o Fernando Diniz afaste o jogador e tudo mais, o que é um grande absurdo, e o Fernando Diniz, treinador do Corinthians, fez questão de sair em defesa do André. Vamos para as palavras do Diniz. O lance do André, quando vi a imagem, não achei que ele fez o gesto para alguém, e ele me disse que não fez. É importante falar isso, porque é um garoto, a carreira vai mostrar que ele não tem esse tipo de comportamento, não foi para provocar. Eu confio no que ele falou e foi o que eu percebi lá embaixo. Esse menino vale ouro, tem um futuro brilhante pela frente. Falo isso para protegê-lo. Peço que levem em consideração essa história que estou contando. Eu boto minhas 2 mãos no fogo por ele. Ele ficou tão envergonhado que nem questionou. Então, Fernando Diniz fez questão de sair em defesa do André pelaquela expulsão que ele teve no derby contra a equipe do Palmeiras, e tomara que tudo que aconteceu naquele clássico sirva de experiência para que o André, daqui para frente, nem chegue perto de fazer algo parecido com o que aconteceu no último domingo. A minha opinião quanto a essas palavras do treinador Fernando Diniz é a seguinte. Primeiramente, o Diniz está extremamente correto em proteger os seus jogadores, principalmente os mais jovens. Eu vi muitos comentários que estavam falando que o André teria que ser afastado e tudo mais, ficaram alguns jogos sem ser relacionado. Estamos falando de um jogador de 19 anos, diferente, por exemplo, do Alan, que fez o gesto, na minha visão, de uma forma assintosa. O André, vou continuar mantendo para vocês o que eu falei. Para mim, ele foi sim dar uma provocada no adversário, mas desistiu. Na metade do caminho já era tarde. Eu vou ser sincero com vocês. Eu acredito que o André nunca mais chegará perto de cometer um gesto desse. Eu acredito que por se tratar de um clássico, da importância do jogo, a importância dele dentro da equipe, deixar o Corinthians com um jogador a menos em um derby, eu acredito que isso teve um peso muito grande para o jogador. Eu, particularmente, fiquei até preocupado em relação ao desempenho do André, mas foi muito bem na última quarta-feira atuando pela Libertadores. Então, foi fácil perceber que ele acabou não sentindo o baque em relação a isso. O Diniz está extremamente correto, tem que defender o jogador mesmo, e é assim que se constrói uma boa relação de vestiário. O Diniz está coberto de razão, e é assim, agora é olhar para frente e tomara, volto a dizer a vocês, tomara que o André nunca mais chegue próximo de cometer esse tipo de atitudes, e eu particularmente acredito que isso serviu e muito de experiência, ele não fará isso. É um grande jogador, tem um grande futuro pela frente, como o próprio Diniz falou. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu tenho uma informação exclusiva para vocês. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, recebeu uma notificação urgente e bastante grave da Comissão de Finanças do clube. Eu vou detalhar tudo certinho para vocês. Esse mês de abril é extremamente decisivo para as contas do Corinthians. Pela Lei Geral do Esporte, o Corinthians tem até o último dia do mês para apresentar as contas referentes ao ano passado, a temporada passada. Para se ter uma ideia, a votação das contas do ano passado já está marcada para o dia 27 de abril. Se o Corinthians não cumprir o prazo, poderá sofrer sanções gravíssimas, e até o momento, a diretoria do Osmar Stabile, o departamento financeiro, não apresentou qualquer documentação referente às contas do ano passado.
Ou seja, era para ter acontecido, para se ter uma ideia, na última segunda-feira, dia 13, o CORE iria tratar das contas, como não teve documentação, não teve a reunião, e agora, com o cerco apertando, a Comissão de Finanças do clube enviou uma notificação ao Osmar Stabile. Eu tive acesso à notificação e vou ler aqui para vocês. Comissão de Finanças do Conselho Deliberativo, senhor presidente e senhor diretor financeiro. Na qualidade de comissão responsável pela análise técnica e apoio ao Conselho Deliberativo, vimos por meio deste solicitar, com a máxima urgência, o encaminhamento da documentação referente à prestação de contas do exercício de 2025. Ressaltamos que o clube, por lei, possui um prazo até o último dia do mês de abril para que sejam publicados os balanços relativos ao ano anterior, salientando também que a data de votação das contas será dia 27/4/2026, sendo prática recorrente e indispensável que esta equipe proceda previamente à análise dos documentos, a fim de subsidiar e orientar as deliberações daquele conselho. Contudo, até a presente data, não recebemos qualquer documentação. Ademais, fomos informados de que a referida prestação de contas ainda não foi submetida à análise do Conselho Fiscal, tampouco ao CORE, o que agrava a situação e compromete o fluxo regular dos procedimentos. Cumpre destacar que, caso não haja o envio imediato da documentação completa, não haverá tempo hábil para a realização da análise necessária, restando prejudicada a emissão de qualquer parecer ou manifestação técnica sobre o tema. Diante do exposto, reiteramos a necessidade de encaminhamento urgente dos documentos, sob pena de inviabilização dos trabalhos e do adequado cumprimento dos prazos institucionais. Cabe ainda destacar a responsabilidade da diretoria quanto à condução do processo com a devida celeridade e transparência, garantindo os cumprimentos dos prazos institucionais e o adequado fluxo às instâncias de análise e deliberação. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos ou reuniões necessárias ao aprofundamento desses temas. Esse documento foi assinado pelo Roberson Medeiros, que é o presidente da Comissão de Finanças. Então, Osmar Stabile já foi notificado, uma notificação gravíssima e urgente da Comissão de Finanças do clube em relação às contas de 2025, que até o momento nenhum documento foi enviado para nenhum dos órgãos fiscalizadores do clube. A minha opinião quanto a essa notificação enviada pela Comissão de Finanças do clube é a seguinte: isso é grave, é gravíssimo. Estamos falando das contas, dos balancetes das contas do ano passado. E já temos a data da votação das contas que já está marcada, que será dia 27 de abril, e até o momento a diretoria do Osmar Stabile ainda não apresentaram nada em relação a esses números. Resumindo, estão atrasados, estão descumprindo etapas importantíssimas. E se não enviarem o quanto antes possível, o processo inteiro poderá ser prejudicado. E claro, a responsabilidade cai na diretoria, só que quem vai sofrer é o Corinthians. Isso é lei geral do esporte. Tem que cumprir. Estamos falando de, sem essas entregas, os responsáveis pelas análises, como, por exemplo, o Conselho Fiscal, o CORE e Comissão de Finanças, como que eles vão analisar? Imaginem só, como que você consegue fazer uma análise detalhada às pressas? Eu vou ser sincero com vocês, uma visão minha. Pelo que se anda falando, só se de repente alguma coisa mudar, mas pelo que se fala, as contas do ano passado, nós teremos um déficit acima de 200 milhões. Pelo menos é o que se fala. E não terá como aprovar essas contas. E a reprovação das contas, gestão temerária, impeachment do presidente. As contas de 2024 foram reprovadas. Para mim, sinceramente, o Osmar Stabile
também teria que ser responsável. Mas as de 2025 não terá como ele escapar. Então já tem um pedido de impeachment contra ele e isso pode gerar um outro pedido de impeachment ainda mais urgente, que são em relação às contas. Então o mês de abril será determinante. Isso é muito grave, uma notificação urgente, uma informação exclusiva que eu recebi. Essa notificação foi enviada no dia 15 e até o dia 17, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo, a Comissão de Finanças ainda não havia recebido essa documentação. Então, como que ficam as coisas sem transparência, sem as formas corretas? Para mim, sinceramente, se tudo tivesse ok, já teria sido apresentado. Infelizmente, é por isso que o Corinthians está na situação, quase 3 bilhões em dívidas, tudo demora, tudo se arrasta. Mais uma vez eu falo para vocês, não temos um outro caminho, uma outra solução que não seja uma intervenção judicial e urgente dentro do clube. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!